Olá, turma! Mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje eu vou falar sobre sonhar é fácil, planejar para realizar que é o grande desafio. Muitas vezes você tem a sua ideia, você tem o seu sonho, você tem os seus objetivos e você não consegue colocar isso num plano de ação. É disso que a gente vai falar aqui hoje para te ajudar essa lógica. Muitas vezes a gente se perde exatamente na definição do plano e aí o sonho, o objetivo, o projeto morre. Nós precisamos fazer isso acontecer. Se você quer fazer algo diferente nos próximos meses, você precisa entender essa lógica, que o planejar ele é mais importante muitas vezes do que a ideia, do que o sonho. E é isso que eu quero falar aqui para você. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócio. Eu ajudo as empresas e as pessoas a criarem melhores resultados dentro desses cenários que a gente vem falando aqui para você. Olha só então o contexto de hoje. Quantos objetivos você já começou? Quantos projetos você já começou? Quantos sonhos você mesmo já colocou na sua mente aí, só que você acabou abandonando aí no meio, ou às vezes nem iniciou? Por que que isso acontece? Porque a gente não consegue enxergar os próximos passos. Muitas vezes fica só na ideação, que a gente chama aqui, no sonho, né? E aí a ideação somente ela não serve para nada. Quantas ideias não surgiram e morreram simplesmente porque as pessoas não enxergaram os próximos passos. E os próximos passos são as coisas mais importantes para que o sonho dê certo, para que o projeto dê certo, para que os objetivos aconteçam. Okay? Então é disso que a gente vai falar. E esse é o nosso jogo aqui, da verdade, eu te falar exatamente o que precisa acontecer para que você conquiste as coisas. Se você não criar o plano, nada vai acontecer. Só existe resultado se existe ação. Então, se eu tenho a ideia, eu preciso criar um plano de ação. Um plano para que eu possa agir, um plano para que eu consiga sair do zero. Então, eu preciso saber os próximos passos. O problema não é a falta de vontade. O problema é você não enxergar o que precisa ser feito de fato. Qual é o próximo passo quando você tem ideia? E muitas vezes você se perde nesse plano, porque você quer fazer de forma genérica, você quer fazer de forma ampla, de forma macro. E isso não acontece. Para que eu entenda o que precisa ser feito, eu preciso trabalhar na próxima ação. Então eu estou falando de microação, estou falando de pontos importantes que precisam acontecer para que você saia do zero, para que você conquiste a primeira vitória, vamos dizer assim. Então isso eu estou falando da microação, da microatividade, que precisa acontecer no dia de hoje. E aí eu vou te colocar 3 etapas para você poder entender o que precisa ser feito e para você mudar aí o seu dia a dia. A etapa número 1 é clareza. Você precisa entender o que você quer, onde você quer chegar, o que precisa ser feito, quais são os resultados que você espera. Então a gente sempre define o objetivo muito bem claro e muito bem específico para que você consiga entender. E aí quando eu deixo bem específico, mas bem específico mesmo, o plano se torna automático. Ele fica mais fácil de eu fazer, ele fica mais fácil de eu elaborar. Então essa é a lógica aqui. Então escreva o que você quer, o quanto tempo você quer fazer isso, onde que você precisa chegar dentro desse objetivo. Então defina o maior número de coisas possíveis. Se for necessário, você vai ter que estudar esse objetivo, você vai ter que entender esse objetivo para você ter mais clareza, para você ter mais certeza de onde você vai chegar. Inclusive com números, inclusive com dados são importantes. Então é você fazer uma imersão desse objetivo onde você precisa fazer, pesquisando aí muitas informações. Divida de forma prática. Você precisa fazer uma divisão aí de microações, de microatividades para você entender o que de fato precisa ser feito, que foi a nossa chamada aqui. Tá bom? Então você entendeu o que você precisa fazer e agora você precisa estabelecer quais são as microações, são atividades, inclusive no começo, muitas vezes, coloca atividades diárias. E se for preciso, você coloque atividades aí por hora que você precisa executar para de fato você avançar no seu objetivo. Na realização das atividades é que vai te levar ao teu grande objetivo, tá bom? Então, um objetivo que você não consegue quebrar em passos, fica difícil de você realizar. Então, defina prazos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo e detalhando especificamente em microações o de curto prazo, para você não ter a chance de não fazer o que precisa ser feito. E isso, muitas vezes, quando você não faz, dá abertura para você procrastinar, para você deixar para depois, para você se ocupar com coisas que não precisam ser feitas.
E é isso que eu quero que você faça diferente. Aí você tem num plano o que que é? Realizar e acompanhar. Realizo e aí avalio como está sendo desenvolvido, quais são as rotinas que precisam ser feitas hoje, quais são as rotinas que precisam ser feitas amanhã, como é que está o meu desenvolvimento, está ok, não está ok, o que que precisa ser feito, o que que precisa ser melhorado, o que que não foi feito, o que que avançou, o que que não avançou, por que que não avançou, o que que precisa ser feito para avançar. São planos vivos, são situações vivas onde você vai fazendo a coisa acontecendo e você vai modificando e alterando à medida que for necessário. Porque você não está conseguindo, porque travou, porque você não pensou em algo lá no passado, no seu planejamento. Então entenda quais são as verdadeiras travas do seu desenvolvimento do seu projeto, da realização dos seus grandes objetivos. A realidade é que se você não fazer a sua modificação de pensamento, de mindset aí, o que vai acontecer daqui a um ano? Você simplesmente vai estar parado no mesmo lugar. E eu quero que você faça diferente, tá certo? Eu quero que você mude esse cenário, que você transforme as coisas de fato em cenários melhores, que você tenha aí progresso real dentro do teu planejamento. Porque não basta ter ideias, eu preciso ter um plano para realizar. E aí eu sigo esse plano à medida que você vai desenvolvendo, você vai tendo mais resultados. E aí você vai criando mais energia, mais energia. Então, por isso, estabeleça as microações para que você consiga realmente desenvolver. O seu objetivo não precisa ser perfeito, ele precisa começar apenas, ele precisa se desenvolver, e aí você vai atualizando isso ao longo dos dias, ao longo dos meses. Precisa de um plano que de fato funcione para a sua vida real, um plano, muitas vezes, que você consiga traduzir isso em realidade. Vou pegar só um exemplo, eu quero ser rico, aí muitas vezes você fica perdido nisso, né? Não faz sentido. Estabeleça o objetivo inicial. Eu quero juntar 100 mil reais, eu quero juntar 50 mil reais. E para isso eu preciso fazer o que diariamente? Eu preciso economizar aqui, eu preciso fazer isso, eu preciso vender X, eu preciso vender Y, eu preciso fazer essa atividade. Então, diariamente, eu vou me policiando, verificando se eu fiz essas atividades. E aí, ao longo do tempo, eu vou verificando se eu estou próximo dos 50 mil. E aí eu vou tendo outras ideias. Mas eu comecei. Pelo fato de eu ter começado, eu vou fazendo outras coisas que não estavam no plano. E aí eu vou atualizando esse plano, vou verificando. Então escolha uma meta para você aplicar. E esses 3 passos são importantíssimos. Vai nessa lógica das 3 etapas que eu tenho certeza que você vai conseguir. E aí, olha só, se você fizer isso e me mandar o plano, eu vou analisar o plano e eu vou te ajudar incrementando com coisas que talvez aí você não tenha feito ou não, você tenha feito um plano bem legal e eu vou te motivar aí para você seguir em frente. O desafio é você fazer isso que eu acabei de falar. Manda mensagem se você tem dúvida. A gente tem um programa de mentoria onde eu consigo te ajudar aí de forma muito mais apropriada. A gente vai criar um plano de trabalho, tem uma sequência de atividades. Basta você mandar uma mensagem que eu vou bater um papo contigo, a gente vai entender que momento que você está e a gente apresenta uma proposta. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, tem muito conteúdo legal aqui. Toda semana eu coloco conteúdo inédito para te ajudar. E eu preciso que você me ajude a aumentar o número de inscritos aqui, para que a gente tenha 1.000 inscritos e a gente consiga trazer muito mais conteúdo aqui para você. E olha só, aqui na descrição você tem vários e-books gratuitos, você tem checklist, onde você vai entender o que precisa ser feito para aumentar a sua produtividade. E nós estamos com 2 treinamentos abertos para avançar aí na sua produtividade, melhorando aí os seus objetivos. Um é inteligência artificial para colaboradores, onde nós vamos falar do simples para o básico, tá ok? Então, se você tem dificuldade de trabalhar a questão de inteligência artificial, se você ainda está só pedindo para ele só fazer textos melhores, saiba que tem um universo maior, eu quero te ajudar, eu quero fazer com que você tenha mais produtividade. Os links estão abaixo aqui. Nós temos o outro treinamento aqui de objetivo ativado, onde eu vou te ensinar a definir seus objetivos, eu vou te ensinar a criar planos, eu vou te ensinar a fazer a gestão do tempo para que você atinja esses objetivos e eu vou te falar de algumas habilidades que você tem que desenvolver para que você tenha melhores resultados dentro da definição de objetivos e planos. Os links estão abaixo, mas se você tiver alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem que eu te respondo para poder te ajudar aí a clarear o direcionamento desses itens que eu acabei de te falar. Gostou do conteúdo? Curta o conteúdo, compartilhe esse conteúdo para o maior número de pessoas. Nós temos o objetivo de chegar a 1.000 inscritos para acelerar mais aqui as coisas de conteúdos para poder te ajudar mais aí, tá ok? Quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.